Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, o nosso encontro habitual das noites de quartas-feiras e das tardes de sábado, né? Uma quarta-feira diferente aqui em Montes Claros, em pleno mês de abril, uma chuva torrencial que aconteceu hoje à tarde, né? Bons tempos. Tomara que o tempo esteja mudando e que mais águas venham para este nosso sertão, né? A água é sempre bem-vinda, né? Aqui numa região seca, como habitualmente é a nossa, e isso nos traz esperança. Esperança de dias novos, esperança de dias melhores. E quem não quer ter dias novos, quem não quer ter dias melhores? Quem não quer ter esperança de vencer na vida, de ter um bom futuro? Mas, neste mundo competitivo de hoje, fazer o quê? Fazer como? O que é que pode ser feito para nos diferenciar dos demais e você ter uma projeção melhor? Dizem que o sol nasceu para todos, né? Mas sombra é para quem merece. Então, o que devo fazer para merecer a sombra em meio a um mundo extremamente agressivo, competitivo, onde você percebe que é um querendo dar rasteira no outro, onde assaltam-se muitas dúvidas acerca do futuro, o adolescente que quer sair, aliás, que quer sair, não, que vai sair daquela fase de estudante para um profissional. Qual profissão escolher? O que é que eu devo fazer? Curtir a paixão, aquilo que eu gosto? Curtir aquilo que vai me dar dinheiro? O que posso pensar para o meu futuro? Ser rico? Ser feliz? Fazer o que eu gosto? Fazer o que o meu pai quer, que minha mãe quer? Enfim, uma série de coisas vem na mente da gente. Mas não é só para o adolescente, não. Você que está aí já trabalhando há 10, 20, 30, 40 anos, perto de aposentar, o que é que pode acontecer no seu trabalho? O que é que te motiva? O que é que vai fazer você sair? O que é que poderá te derrubar ou o que é que poderá fazer com que você dê a volta por cima e mostre seu talento, mostre seu valor, mostre seu trabalho? Estes, né, e muitos outros temas vamos abordar no programa Fala Doutor desta noite com a psicóloga, a doutora Aurora Maria de Moraes. A doutora Aurora está aqui conosco hoje pela primeira vez e nos honra bastante. Doutora Aurora, boa noite. Um prazer tê-la conosco aqui no programa Fala Doutor. Prazer é todo meu. Já assisto seu programa há bastante tempo. Fiquei muito feliz com o convite. Me honra bastante. Só fazendo aqui uma pequena apresentação, a doutora Aurora é psicóloga, especialista em psicologia do trabalho. Ela é consultora das principais empresas da cidade, professora do curso de psicologia da Faculdade de Santo Agostinho e mestranda em desenvolvimento social lá na Unimontes, não é? Doutora Aurora, o mundo que se desenha para a gente nos dias de hoje realmente é um mundo, me parece, meio conturbado, né? Sim. Muitas novidades no que diz respeito às profissões e muitas indefinições no caminho a escolher. Vamos começar abordando este tema aqui no programa de hoje, porque várias outras coisas virão, com certeza, né? Sim. O que tem a ver a personalidade da pessoa, o talento que ela tem, como descobrir qual é o caminho que ela deverá seguir, principalmente ao jovem, ao adolescente. E quero chamar a atenção de vocês que estão em casa aí agora, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, sobrinho, chama para poder assistir o programa aí, liga no Fala Doutor, que hoje a doutora Aurora vai dar um show na entrevista falando sobre essas perspectivas futuras
neste mundo de incertezas que a gente vive hoje, tá? Que é que vamos fazer assim uma pré-lição, se você quiser fazer, ou explicar para a gente como é que está esse mundo doido de hoje, Aurora, e o que fazer para poder ter um certo equilíbrio na hora das nossas escolhas mais importantes. Eu gostaria de começar a falar sobre o que é o ser humano, né? Certo. O ser humano, ele é uma somatória de várias coisas que acontecem durante a sua evolução. Nós temos o nosso lado genético, onde nós trazemos o DNA, aquela carga genética que vem dos nossos pais, dos nossos avós. Tem também os valores e as crenças da família onde nós nascemos e os episódios ao longo da nossa vida, o qual nós vamos adquirindo interesses especiais, habilidades especiais e que vão nos levando primeiro do núcleo familiar, depois do núcleo dos amigos, né, dos primeiros amiguinhos nas festas de aniversário, dos primos, depois para a escola e finalmente nós chegamos à vida profissional. E aí, na vida profissional, é que nós mostramos qual foi o resultado de todo esse percurso junto com a família, na escola, com toda a vida social que nós levamos. Porque chega um determinado momento na vida da pessoa que ela perde o seu sobrenome e ela ganha como sobrenome o nome da empresa onde ela trabalha. E é ali que ela quer ficar, é nesse mundo empresarial que ela quer ficar, e então ela se submete a várias pressões, a várias tensões, né? O capitalismo, ele é o sistema financeiro mundial. O capitalismo, ele gera uma competitividade muito forte, né? Existem alguns gurus da área econômica, da área de gestão, que falam que o segundo lugar é o primeiro lugar do perdedor, né? Que, na verdade, não existe segundo lugar, né? Existe um vencedor. Se você está em segundo lugar, você é o primeiro lugar da lista dos perdedores. E a nossa juventude, ela está sofrendo essa pressão, né? Muitas vezes chega na adolescência cheia de insegurança, cheia de perguntas, e para escolher uma profissão, às vezes porque não se conhece ou porque tem uma preocupação com uma sobrevivência, com um padrão de vida, e escolhe profissões que não são compatíveis com sua personalidade. E aí essa relação mal resolvida entre trabalho e quem eu sou pode me gerar uma sequência, uma enorme gama de adoecimentos. É terrível, né? Escolher uma profissão que não tem nada a ver com aquilo que Sim. você imagina, pensa ou gosta, né? Há muitas pessoas que começam cursos importantes como medicina, ou cursos muito visados, pode-se assim dizer, né? Como medicina, direito ou engenharia, e largam um curso e todo mundo diz: você é doido, como é que você faz isso? Como é que você larga um curso de medicina? Como é que você larga um curso de direito? Você larga uma engenharia? Se ela continuasse no curso, doutora Aurora, seria um bom profissional? Seria um profissional frustrado? Poderia ganhar dinheiro e poderia ser infeliz? Como é que é essa relação? As pessoas, elas têm uma grande capacidade de adaptação. Às vezes elas entram numa profissão e vão se adaptando, mas eu posso te dizer que internamente ela está oprimida por aquele trabalho que não se identifica. Porque, na verdade, nós nos expressamos através do nosso trabalho. Como que eu vou expressar a minha personalidade numa atividade o qual eu não me sinto bem? Então, não desfazendo dos médicos, acho que é uma profissão maravilhosa, merecedora de muito valor, mas a gente sabe que tem médico que tem uma dificuldade imensa de relacionamento com o seu cliente, Sim, com o seu paciente. E às vezes o paciente está precisando de uma palavra amiga, mas não está na personalidade dele, né, nas suas habilidades, trazer aquele conforto para o paciente. Talvez se ele fosse engenheiro, talvez se ele tivesse uma atividade mais técnica, ele se sentisse menos pressionado por aquela profissão. A gente percebe isso hoje muito no funcionário público também, né, doutora Aurora? Porque no Brasil, de uns tempos para cá, a questão relacionada à estabilidade no emprego, à aposentadoria, a um plano de saúde, tem levado a maioria das pessoas a tentarem uma carreira pública. Sim. Ao contrário do que era há uns 40, 50 anos atrás, e ao contrário do que é nas grandes potências capitalistas do planeta, onde
funcionário público é uma vaga que sobra, né? Pode-se assim dizer que no Brasil hoje não, ela é sobrelevada. Quer dizer, mas a pessoa às vezes não tem nem aquela aptidão para aquela função, mas em razão da estabilidade... Ela busca o serviço público. O serviço né? público, né? Por isso que a gente vê, às vezes, muitas pessoas mal preparadas nos cargos, né? É verdade. O que eu percebo, né? O trabalho, o emprego, o trabalho nunca vai acabar, né? A gente sempre vai ter trabalho em todas as direções. Mas o emprego, como nossos pais conheceram, como nossos irmãos mais velhos conheceram, esse emprego está acabando, né? Hoje nós temos aí o empreendedor individual, né? Fala-se muito em empreendedorismo, que é forçar a pessoa a desenvolver um trabalho próprio, e isso gera muito estresse, muita tensão, muito medo, muita insegurança, né? E as pessoas são inteligentes, então elas estudam, elas fazem concursos, elas se encaixam naquele trabalho até um determinado ponto em que elas começam a se sentir sufocadas. Deixa eu só pedir aqui o Maurício para fazer uma correção. Ele grafou o seu nome lá, Aurora Maia Moraes. É Aurora Maria de Moraes. Doutora Aurora Maria de Moraes. Viu, Maurício? Corrigir, por favor. E você pode ligar para cá. 3221-9498, 3216-6385. São os telefones da TV Gerais para você ligar, mandando a sua pergunta para a doutora Aurora, que está falando aqui para a gente sobre essa loucura que é esse mundo de hoje, né? As perspectivas em relação, principalmente, à competitividade no mundo do emprego, no mundo do trabalho. Mas não é só isso que a gente vai falar, não. Vamos falar de muitas outras coisas aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Doutora Aurora, algo muito comum hoje é a insatisfação também no ambiente de trabalho, né? Sim. A pessoa, às vezes, ela está trabalhando num lugar, não gosta, mas é obrigada, entre aspas, a ficar, porque dali ela tem o seu sustento, tem o seu ganha-pão. Não gosta daquele emprego, mas sua única boquinha, pode-se assim dizer, que arranjou, acaba sendo um mau profissional, um profissional relapso, levando prejuízo ao patrão, enfim, uma pessoa mal relacionada, mas aquela velha história, como é que fala? Não te amo, mas não te deixo. Eu gostaria de deixar bem claro ao telespectador que eu não estou aqui incentivando as pessoas a saírem do emprego que elas estão. O mundo está muito difícil, o país está passando por uma crise muito difícil. Se você tem um emprego, você fique lá, mesmo que você não goste dele. Se você não gosta, por favor, comece a se movimentar, volte a estudar, procure um outro emprego, né? Eu não estou aqui incentivando isso, mas eu estou pedindo ao telespectador, aquele que nos ouve, para pensar se ele está no lugar que ele quer, se ele já fez alguma coisa para melhorar a sua carreira profissional, porque quando nós estamos num trabalho em que nós amamos e nós identificamos, a gente consegue um jeito de ganhar dinheiro. Né? Quando você trabalha com aquilo que você gosta, fatalmente você vai ser um profissional melhor, vai ser mais valorizado, outras empresas vão te querer e você vai entrar numa oportunidade melhor, né? Isso que o Afonso está falando é importante distinguir. Eu mesma, às vezes, uso a palavra inadequadamente, mas existe o trabalho e existe o emprego. O trabalho é aquilo que a gente pega uma matéria-prima, atua intencionalmente na natureza e transforma algo para atender nossas necessidades e necessidades de outras pessoas. Aí você faz do jeito que você quer, você planeja da maneira que você deseja, você segue as regras que você mesmo coloca. Agora, o emprego, não. O emprego, você tem uma estrutura hierárquica, não é você que planeja, é outra pessoa que determina as regras, muitas vezes regras que você não concorda. Exato. O bom do emprego é só o dinheiro depositado na conta, né? E esse ambiente de estresse, esse ambiente opressivo que nos impede de nos expressarmos através daquela atividade de maneira plena, esse sim é adoecedor. Ele é ruim para o nosso patrão, para o nosso empregador, porque a gente também não o atende nas necessidades que ele deseja, mas é também ruim para o trabalhador, que mais cedo ou mais tarde ele não vai aguentar aquele ambiente, ele não vai aguentar aquela pressão psicológica e o corpo dele vai sofrer, vai dar
vai reagir de uma forma adoecedora para tirá-lo daquele ambiente do trabalho. Se ele não procurar outro emprego, se ele não procurar uma outra carreira, o corpo dele vai adoecer para tirá-lo daquele ambiente de trabalho. É triste, né? Sim. Mas é real. Então a pessoa tem que estar atenta a alguns sinais, né, Aurora? Alguns sinais. E esses sinais a gente vai ficar sabendo daqui a pouco, Sim. Logo após o intervalo, onde também a gente vai continuar falando sobre este assunto, que é muito importante, gente. E a Aurora também vai nos falar, a doutora Aurora vai nos falar também sobre a questão relacionada ao assédio moral, ao assédio sexual no ambiente de trabalho, como detectar, tá? E qual a visão do psicólogo sobre este tema, tá bom? 3221-9498, 3216-6385, são os telefones da TV Gerais para você ligar participando, mandando sua pergunta para a nossa entrevistada dessa noite, doutora Aurora Maria de Moraes, ela que é psicóloga, falando aqui de temas extremamente importantes para o nosso dia a dia, tá bom? A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Estrutura nos padrões de excelência. Consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida. Ofertas imbatíveis Drogaria Minas Brasil. Desodorantes Dove Aerosol, R$ 10,99. Loção hidratante Nivea 200ml, R$ 7,35. Alicate Mundial 522, R$ 12,99. Coloração Biocolor Kit, R$ 8,97. Fralda Masterfrau uso adulto pacotão, R$ 37,99. Drogaria Minas Brasil, 60 anos. Vender barato é tradição. Com uma produção diária de quase 2 milhões de ovos, a Somai Alimentos prima pela excelência dos produtos e envolvimento construtivo com o mercado e com o cliente. Com uma gestão com foco na preservação do meio ambiente, a empresa é reconhecida com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. A Somai Alimentos investe nas pessoas, na qualidade do seu produto e na melhoria contínua dos seus processos. A receita de sucesso começa com Somai. A notícia em cima do fato, a prestação de serviço e a cobertura dos melhores eventos. Tudo isso no Ronda Gerais. Domingo, 2 da tarde. Terça, 9 da noite. E quinta, 2:30 da tarde. Apoio: Supermercados BH, Farmácia do Trabalhador do Brasil, Anderson Propagandas, Sil Studios Fashion, RedeAçaí.com, Fox Pirâmide Serviços Automotivos, Nanotec Informática, Vox Conexão. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com o programa Fala, doutor. Hoje converso com a psicóloga, a doutora Aurora Maria de Moraes. Estamos falando aqui, ela está falando para a gente sobre um assunto muito importante, que é os problemas que a gente pode enfrentar na nossa relação com o emprego, tá? E a Aurora, quer queira, quer não, a gente passa, às vezes, mais tempo trabalhando do que mais tempo convivendo com a família, né? Sem sombra de dúvida. E essas relações
mal resolvidas no emprego, com certeza podem também trazer problemas sérios dentro da casa da pessoa, né? É uma incoerência profunda, porque a gente trabalha para dar melhores condições à nossa família, para termos uma família melhor estruturada. No entanto, a gente não fica com a nossa família, né? Você chega 8 horas, às vezes até antes, e sai muito mais tarde. Chega em casa, os filhos dormindo, ou você mesmo está cansado e não convive com sua família. E lá no trabalho, se você não tem a oportunidade de falar o que pensa, dar a sua posição, chega em casa, você vai descarregar aquilo, né? Eu já vi situações que o marido chega, desentende com a esposa, que também já veio do trabalho aborrecida, aí descarrega nos filhos, aí os filhos chutam o cachorro e o cachorro avança no gato e o gato avança no papagaio, né? Então, é uma corrente de agressividade que ela é preciso que ela seja estancada, porque senão vai embora a família, vai embora o casamento, e que não deveria ser assim. Exato. Né? Agora, você falou no final do bloco passado sobre a possibilidade da pessoa adoecer. Sim. Em razão do trabalho que ela desenvolve, né? Aquele trabalho que é enfadonho, um trabalho que ela não gosta, mas ela tem que fazer. Quer dizer, qual seria a solução para isso? E quais são os sinais de que a pessoa está prestes a adoecer em razão do trabalho que ela desenvolve ou do emprego que ela tem? Sim, eu vou falar um pouquinho de como que acontece o adoecimento, depois dos sinais e mais à frente como que a gente resolve, né? Certo. Todo mundo, ele nasce com um defeitinho orgânico, né? Sim. Uma pessoa tem uma vesícula biliar que não funciona muito bem, a pessoa tem uma coluna ou uma garganta mais sensível que inflama quando tem o ar-condicionado, não pode tomar gelado, essas coisas assim. A família tem uma tendência à pressão alta ou um colesterol alto, né? Quando eu começo a ficar muito oprimido pelo meu trabalho, e aí eu vou te dar uma informação interessante. O trabalho enfadonho, ele adoece menos do que o trabalho competitivo, ele adoece menos do que o trabalho agressivo. Ou seja, o trabalho competitivo, agressivo, o mau ambiente de trabalho, né? O chefe que não foi preparado, desculpa a expressão chefe, né? Mas o líder que não foi devidamente preparado para exercer a função de líder, ele cria um ambiente tenso, um ambiente de mal-estar no trabalho, e isso vai interferindo na saúde da pessoa. De que maneira, né? Eu tenho uma garganta sensível, estou muito aborrecida no trabalho, então eu começo a ter vontade de tomar refrigerante gelado, cerveja gelada, e chega uma hora que a minha garganta vai inflamar de uma maneira muito significativa. E se eu sou uma operadora de telemarketing? Essa inflamação vai me impedir de trabalhar. Uma garganta inflamada de um operador de telemarketing pode perfeitamente progredir por um nó nas cordas vocais, um tumor, um cisto nas cordas vocais. E a pessoa, então, vai ficar impossibilitada de trabalhar. Mas, muito antes da bebida gelada, ela está ali sufocada pela forma como aquele ambiente de trabalho está organizado, né? E os sintomas de que você já está oprimido demais nesse ambiente competitivo, nesse ambiente agressivo? Você acorda de manhã cedo e você não quer sair da cama, né? Sei. Você prefere ser uma barata para entrar debaixo da cama do que ir para o seu trabalho, né? Você chega no seu trabalho e você tem vontade de chorar, né? Você olha todo momento para o seu relógio e fala assim, mas isso não vai acabar, eu preciso ir embora, né? Aquelas coisas que antes te davam alegria, elas já começam a se extinguir, né? Nós temos uma síndrome relacionada ao ambiente de trabalho, em que a gente tem que ter um comportamento e um relacionamento impecável, que é a síndrome de burnout, que envolve as pessoas com atendimento, aquelas pessoas que atendem, que não podem brigar, que não podem revidar a ofensa recebida. Eu gosto de comparar muito a um carvão, né? Sim. O carvão a gente sopra e ele lampeja. Verdade. Então, quando um chefe vira para uma pessoa e fala assim, vamos, nós precisamos bater a meta, porque vai ser bom para todo mundo, aquele fogo, ele sobe, a chama sobe, as pessoas ficam motivadas. Agora, quando o líder incentiva e a pessoa murcha,
é porque aquele fogo do carvão, ele está queimando a motivação da pessoa, né? Aquela energia que tinha que ir para fora, ela volta para dentro da pessoa e ela começa, então, de uma tristeza muito grande, passa por uma melancolia, que é a tristeza com mais de 3 semanas, depois ela perde o sentido, ela não vê sentido no trabalho, ela desenvolve a depressão, quando ela já não está com sintomas físicos. Certo. Né? Agora, doutora Aurora, essa competitividade, essa busca frenética do chefe, né, do líder, Sim. em querer que a sua equipe cumpra metas, sob pena de, se não cumprir meta, não vai ter aumento, vai ter alguma perda em salário ou benefício. Isso é assédio moral? Vai depender muito de como for conversado, né? Eu Certo. posso virar para o pessoal e falar assim, gente, vocês conseguem, vamos bater essa meta, isso é importante para todos nós. Como eu posso virar numa segunda alternativa e falar assim, olha, tem muita gente lá fora querendo seu lugar, abre seu olho, porque aqui você não vai ficar muito tempo se você não bater meta. Essa segunda forma de motivação, né? Que isso não Entendi. pode ser chamado de motivação, essa Ameaça. segunda forma é um assédio moral. Certo. Né? É muito importante identificar, do ponto de vista da advocacia, o que vem a ser um assédio, né, moral, que é aquela opressão, é aquela falta de respeito no trabalho, e do ponto de vista da psicologia, a gente vai mais a fundo e vê as relações de trabalho. Né? Sim. Uma pessoa que é um grande vendedor, a vida inteira bateu meta, ele é visto pelo seu gerente como um possível supervisor de vendas. E aí o coloca como supervisor de vendas, mas ele não é preparado ou então ele não tem a menor habilidade para ser líder. Então ele vai usar de uma abordagem de comportamento, uma abordagem de liderança opressora, em que ele ofende, em que ele humilha, em que ele faz bullying, né? Faz bullying, tem aquele quadro de vendas em que coloca lá o último como uma lanterna, faz uma brincadeira desagradável a respeito do nome Sim. daquela pessoa. Isso tudo, para nós, configura-se um assédio moral. E tudo você vê que é falta de preparo do líder. Algumas vezes também o líder se sente ameaçado por um funcionário que é muito mais capacitado, que tem uma habilidade maior de conquistar as suas metas, e como ele se sente incapaz de atingir as mesmas vitórias que o funcionário ou que o subordinado, ele pode vir a dar uma forma de sabotar o seu subordinado, Sim. que é também configurado como assédio moral. Agora, doutora Aurora, uma pergunta, não sei se ela seria muito pertinente, mas há casos extremos de pessoas que, em razão do insucesso no trabalho, ou de perseguição, ou de assédio, elas cheguem ao extremo de ceifar a sua própria vida, ou seja, de cometer suicídio? Bom, aí é uma conjunção da personalidade da pessoa mais frágil com um ambiente muito opressor, né? Eu tinha falado anteriormente, começa com uma tristeza, com uma falta de motivação, não vejo mais sentido nesse trabalho, embora ele me dê condição de sobrevivência, mas eu não estou vendo sentido, a melancolia com 3 semanas ou mais, e aí a depressão. Se ele não procurar a ajuda médica, se ele não procurar uma forma de sustentação, um apoio psicológico, existem alguns casos, sim, que a pessoa prefere, ao invés de perder o emprego, abrir mão da vida, né? Às vezes depende muito da família, porque a família fala assim, desempregado aqui não. Então, existe uma cobrança da família, uma falta de apoio, às vezes, da esposa. Não, vamos procurar outro emprego, se está tão ruim para você, né? Aqui vai um recado para os companheiros e para as companheiras, para os cônjuges, né? Uma esposa
que consegue levantar o seu marido. Conheço casos de pessoas alcoólatras que com o afeto da esposa levantam. Eu conheço casos de maridos que incentivaram as esposas, vai estudar, vai correr atrás de uma outra profissão, e você vê que aquele casamento ele fica sólido, ele fica um casamento consistente. Mas quando você começa a controlar o comportamento com o outro, com críticas, com ameaças, não, desempregado você não pode ficar. Aí você vê que fica ruim no ambiente de casa e fica ruim, muito pior no trabalho. E aí você acha que você está ajudando a sua família e, na verdade, você está piorando mais, né? A depressão, a pessoa deprimida, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser vigiada, né? Ela tem que ser vigiada. Ela não pode ser deixada sozinha, ela tem que ser incentivada a dar um outro rumo para a vida dela. Então, eu vi poucos casos de pessoas, ao longo desses 30 anos de profissão, eu vi poucos casos de pessoas que cometeram suicídio por causa de ambiente de trabalho, né? Mas acontece, pode vir a acontecer. Doutora Aurora, é um tema que grande parte das pessoas não gosta de abordar, que é falar sobre suicídio, né? Sim. Mas, infelizmente, é algo que está sendo muito comum nos dias de hoje. Eu acho que um programa dessa natureza tem um viés de ajudar alguém que esteja prestes, ou então pensando, ou conhece alguém, para poder dissuadi-lo dessa ideia, né? Sim. A gente vai gastar mais 2 minutinhos no próximo bloco, falando sobre este assunto, Okay. não especificamente ligado à área do emprego ou do trabalho, mas aproveitando a sua experiência e o seu conhecimento sobre o tema, tá bom? Sim. Me permite. Com todo prazer. 3221-9498, 3216-6385 são os telefones da TV Gerais para você ligar participando do programa Fala Doutor de hoje, mandando a sua pergunta para a doutora Aurora Maria de Moraes, tá? Ela que está aqui falando sobre assuntos extremamente importantes para a nossa saúde mental, tá? E como é importante a gente ter uma mente sana, né? A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Ofertas imbatíveis Drogaria Minas Brasil. Ninho instantâneo 10,49. Fralda personal 27,99. Esmalte Risqué tradicional 2,59. Carga Gillette Mac 3 com 4 regular 29,97. Absorvente Sim Suave leve 8 pague 7 1,69. Drogaria Minas Brasil 60 anos. Vender barato é tradição. Com uma produção diária de quase 2 milhões de ovos, a Somai Alimentos prima pela excelência dos produtos e envolvimento construtivo com o mercado e com o cliente. Com uma gestão com foco na preservação do meio ambiente, a empresa é reconhecida com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. A Somai Alimentos investe nas pessoas, na qualidade do seu produto e na melhoria contínua dos seus processos. A receita de sucesso começa com Somai. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Decore e pratique esta lição. Não jogue papéis e lixo nas calçadas, ruas e lotes. Cidade limpa, povo educado, exemplo de uma nação soberana. Uma campanha da Halley. Não importa se é dia ou noite, domingo ou feriado, contrate a equipe Big Lar da Halley. A Halley tem uma equipe especializada para cuidar bem do seu patrimônio ou do seu evento. Halley 3222-1807. Olá, amigos de Montes Claros, eu sou o Juarez Elisiário, apresentador do Dedo de Prosa, primeiro programa da televisão brasileira voltado para a terceira idade.
Nós também estamos aqui na TV Gerais, toda sexta-feira, 11 da noite, receitas culinárias, grupos de convivência da terceira idade, histórias de vida, entrevistas e muita música boa. Entra pra cá, Dedo de Prosa, a casa é sua. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com o programa Fala, doutor. Entrevisto hoje a psicóloga, a doutora Aurora Maria de Moraes. Estamos falando aqui sobre vários problemas, né, afeitos à relação de emprego, né? O que é bom, o que é ruim, como fazer para se livrar de uma situação embaraçosa, às vezes, no ambiente de trabalho. E fechamos no final do bloco passado, a doutora Aurora falando sobre suicídio. Aí eu pedi para ela abrir um parêntese no programa, no tema do programa, para falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu reputo ser de extrema importância nos dias de hoje, tendo em vista o crescente número de casos de suicídio aqui no Brasil, aqui na cidade de Montes Claros. A imprensa não divulga muito, porque não que haja censura nesse sentido, mas é no sentido de não incentivar, tá? No sentido de não incentivar, porque às vezes a pessoa estava com vontade, fulano fez, vou fazer também. Então a gente não divulga mais nesse sentido, não é? Mas numa abordagem técnica, científica, que é o que estamos fazendo no programa de hoje, é de bom alvitre que a gente aborde esse tema, não é, doutora? Sim, é muito importante. Agora, o que leva, então, vamos assim, em linhas gerais, não vamos aprofundar muito, porque tem muitas perguntas e outros assuntos também para a gente tratar, mas em linhas gerais, o que é que leva a pessoa a um ato tão extremo contra a própria vida, doutora? É a descrença de que existe uma solução para aquela dor, para aquele sofrimento que ele está vivenciando. Ele está sofrendo tanto, ele está tão angustiado e ele está descrente da vida, ele não está conseguindo enxergar uma luz no final do túnel, e aí ele racionalmente, outras vezes impulsivamente, uma terceira alternativa é melancolicamente, ele chega à conclusão de que se um dia vamos todos morrer, a solução para os problemas, para o sofrimento dele é antecipar essa morte, né? E a gente sabe que todo problema emocional, todo problema financeiro, todo problema afetivo, todo problema de saúde tem uma saída, né? Tem um acolhimento, tem alguém que pode esticar a mão para uma pessoa que perdeu a esperança na vida, né? Eu sou uma otimista por excelência. Qualquer problema que acontecer na sua vida vai chegar uma solução se você procurar por essa solução. E com toda certeza a morte não é a solução para qualquer um dos seus sofrimentos, né? Agora, o problema da grande maioria das pessoas é a imediatidade, né? Quer resolver aquilo ali rápido. Agora... Porque a angústia, a dor, o problema, principalmente o problema quando ele tem uma conotação social, todo mundo fica sabendo, alguma coisa assim. Né? Eu gostaria muito de falar para os pais nesse momento, sabe? Nós fazemos parte de uma geração, eu me incluo nessa geração, em que nós fomos educados da maneira como os nossos avós educaram nossos pais, né? Eu sou daquela época que a mãe olhava torto assim, a gente parava de fazer na hora, né? E muitas vezes falava assim, mãe, por que eu não posso isso? Porque eu não quero, minha filha. Porque para o seu bem você não pode. E nós fomos mudando o nosso estilo de vida, a mulher foi trabalhar, o pai também trabalhando muito, e a gente colocou uma verdade no nosso coração. Não vou fazer com os meus filhos o que meus pais fizeram comigo, né? E aí estabeleceram outra forma de educação. Dá-se tudo para a criança, faz todas as vontades dela, principalmente porque pai e mãe trabalhando tem aquele sentimento de culpa. O pai que raramente está presente com o filho, ele quer substituir a sua ausência com presentes, e as crianças não sabem enfrentar as frustrações. Elas não sabem enfrentar o não, elas não sabem enfrentar o fracasso, a decepção.
Então, elas vão crescendo, elas se transformam em adolescentes exigentes e aí elas se transformam em jovens impertinentes, desobedientes a leis, ou então jovens inseguros, com baixa resiliência, que não conseguem enfrentar os problemas da vida. Então, quando acontece um problema de uma proporção maior, então ele não tem esperança de que aquilo foi resolvido, que aquilo será resolvido, porque desde a infância ele não aprendeu a resolver os pequenos problemas, né? Então, esse é um recado para os pais. Educar é preparar as pessoas para a vida. E preparar as pessoas para a vida é prepará-las para escutar um não, é para serem frustrados, é para enfrentarem o fracasso, né? E eu vejo que a nossa juventude, ela tem muita fragilidade. Ela não está conseguindo enfrentar a vida. E a vida não é esse dragão de 7 cabeças, né? Sim. Às vezes a gente avança, às vezes a gente retrocede, às vezes a gente perde aqui para ganhar lá na frente, né? Recentemente eu perdi um emprego que eu gostava muito, mas foi a perda desse emprego que me deu a oportunidade de estudar e de entrar no mestrado que eu estou assim amando, me sentindo muito realizada. Então, se os pais desde jovem aprendessem a dar proporcionasse os filhos a aprender não, talvez a gente tivesse mais força da juventude para enfrentar esses fracassos e não enxergasse no suicídio a solução para os seus problemas. Mas você vai me dar licença, mas é importante falar o seguinte, existem suicidas, né, que são questões patológicas, questões de funcionamento orgânico, né, algumas substâncias, noradrenalina, acetilcolina, que falta no cérebro. Então, todo suicida, ele precisa de um acompanhamento médico, ele precisa do acompanhamento psicológico, ele precisa do acompanhamento da família, ele tem que ser vigiado, né? Mesmo que o suicida faça isso para chamar a atenção, é uma maneira muito doentia de chamar a atenção, então não pode relegar, não pode deixar essa maneira estranha e patológica de chamar a atenção sem atenção, né? O suicida, ele tem que ser vigiado, tem que ser tratado por vários profissionais. Nessa sua última fala aí, Aurora, me fez lembrar 2 frases populares que são muito usuais, né? Quando você disse que perdeu o emprego e essa oportunidade, aliás, e o fato lhe deu oportunidade de fazer mestrado, tem aquela frasezinha que a gente aliás, que a gente ouve muito, né? Deus, quando fecha uma porta, abre uma janela, né? E outra também, no bloco passado, em relação à esposa ou ao marido, né? Acabou o dinheiro, por exemplo, perdeu o emprego, desempregado aqui não. Ao invés de ajudar, tem uma frasezinha que o povo também gosta muito de dizer, né? Quando acaba o dinheiro, o amor sai pela janela. Ou seja, então não era amor, né? Não é amor, não é amor. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores? Vamos começar com a pergunta da Mariana Leite, do Centro. Ela ligou aqui dizendo que a entrevista está excelente e quer saber o que é assédio moral no trabalho. Qual a estratégia do agressor? Já falou, mas dá uma pinceladinha de forma resumida. Talvez a Mariana Leite, esteja querendo distinguir assédio sexual de assédio moral, né? Os dois têm a ver com poder. É a pessoa que tem poder sobre o outro de constranger, de aborrecer, uma violência, né? No ambiente de trabalho. O assédio sexual pretende-se um favor e um benefício sexual, normalmente do superior hierárquico com o subordinado. Então, esse aí tem toque físico, tem apalpação, tem brincadeiras mal intencionadas. Agora, o assédio moral são ofensas, é gritar, é ofender, é humilhar a pessoa frente aos outros, né? É desmerecer o valor daquela pessoa. Então, tem, assim, características bem diferentes, né? Certo. O Pedro Passarinho do Canto da Câmara ligou pedindo um abraço. Um abraço aí, meu amigo Pedro. E ele pediu para mandar um abraço também para o doutor Paulo Floriano. Então, grande abraço aí para o Pedro Passarinho e para o doutor Paulo Floriano, sempre ligados no programa Fala Doutor. A Neline Vieira, do Planalto. Tim, né? Tim do Planalto. Desculpa, Neline Vieira do Major Prazo. É a próxima pergunta.
O Tim, lá do bairro Planalto, dizia que já tentou vários concursos e parou de tentar, uma vez que sempre há apadrinhamento. Ele que conhece vários setores públicos que tem várias pessoas da mesma família. Não deveria ter um órgão para fiscalizar esses apadrinhamentos no setor público? Conheço vários órgãos em que vários parentes estão trabalhando. É um mistério. Aí tem duas situações que eu posso colocar para o Pedro, né? Primeiro, porque eu acompanho muitas pessoas no meu consultório. Tim, desculpa. O Tim. Eu acompanho muitas pessoas no meu consultório fazendo acompanhamento para passar no concurso. Às vezes a gente tem uma deficiência de atenção, às vezes a gente se cansa rapidamente para estudar, não tem meta, não tem um método de estudo, né? Então é importante descobrir como que a pessoa aprende, se ela aprende mais escutando, se é vendo, se é vivenciando, se é assistindo filme. Vamos fazer uma programação do dia, é preciso ter alguns momentos de lazer para descansar a mente. Então algumas pessoas não passam no concurso porque elas não sabem se preparar para o concurso. O outro aspecto do apadrinhamento, eu penso que aí é um outro profissional que pode responder para o Tim, que é o advogado, né? Que deve ter alguma lei. Se existe um concurso, é porque espera-se que não haja esse apadrinhamento. Então, eu penso que um profissional da área de direito pode orientar o Tim melhor nessa questão, né? Porque eu realmente não tenho a competência técnica. Às vezes, Tim, por se tratar de, vamos supor, município, não é? O que ocorre? Há uma série de cargos que são de nomeação do prefeito, pessoas que não irão fazer concurso para poder entrar. São alguns cargos de nomeação. Existem nomes específicos que a gente pode dizer. Então, a gente acaba vendo, sim, pessoas ligadas, pessoas da mesma família, ligadas a esses cargos, que são tidos como cargos de confiança do prefeito. São cargos de livre nomeação. Aqui em Montes Claros, em Bocaiúva, em Francisco Sá, em Engenheiro Navarro, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Manaus, no Amazonas, em Porto Alegre, enfim, no Brasil inteiro você vai encontrar isso, infelizmente, tá? Não deveria ser, óbvio. Neline Vieira, do Major Pratos, doutora, ela quer saber como provar o assédio moral. Bora partir aqui para o assédio moral, assédio sexual também, né? Ela aí afirma, levando em conta que o chefe é sempre mais forte, poderoso, e tem muitos funcionários que irão depor a seu favor, mesmo estando ele errado, mesmo tendo presenciado várias cenas do assédio, mas por medo de perder o emprego, o colega se cala. O que você acha disso? Esse é Nelly, né? Neline. Como? Neline. Neline. A Neline, ela desenhou exatamente a situação que faz com que o assédio perpetue e que a gente não consegue que o trabalhador se defenda. Porque o assédio moral, ele precisa de testemunha, né? Eu estava até conversando com o Afonso mais cedo, porque a gente, da área de trabalho, tem uma ligação muito grande com os advogados, em que tem que mudar a legislação de comprovação. No mundo em que tem celular, a gente poderia gravar essas situações e apresentar isso como prova. E eu penso que um advogado é que possa te esclarecer melhor. Do ponto de vista da psicologia do trabalho, nós precisamos do depoimento dos colegas de trabalho, né? Às vezes um e-mail muito agressivo, às vezes um WhatsApp agressivo, fora do horário de trabalho, isso tudo configura maneiras de provar que está havendo um assédio moral e até um assédio sexual, né? A Natália Lemos, do Maracanã, doutora, ela quer saber aqui como identificar se estamos sofrendo um assédio moral. O assédio pode ser apenas com palavras ou tem que ter uma palpação ou toque? Tá. Creio eu que deve ser assédio sexual aqui, né? A palpação e o toque caracteriza o assédio sexual, porque a gente não pode tocar o colega, a não ser que seja num aperto de mão, né? Um toque descompromissado no braço, alguma coisa assim, né? Bem que não constrange a pessoa, que ela não se sinta mal, né? Certo.
Como é que é a mesma pergunta? Eu me perdi um pouquinho. Como identificar se está sofrendo um assédio, né? O assédio moral, a pessoa se sente mal com as palavras do chefe, no sentido de ter sido humilhado, né? Existem dois tipos de conversas com o chefe. Às vezes ele te chama e fala assim: Afonso, você não costuma errar? O que foi que você errou aqui? Aí o Afonso pega um documento e fica envergonhado. Ele fica envergonhado porque ele reconhece que ele precisa fazer o trabalho bem feito. Agora, tem um outro tipo de conversa que as palavras são agressivas, são ofensivas. O profissional, ele tem competência técnica, mas ele é diminuído e normalmente essas coisas são feitas em público para que os outros sejam testemunhas de que ele não vale nada. Isso é o assédio moral. O assédio moral são palavras agressivas, ofensivas, com o intuito de diminuir o trabalhador. Ok, doutora Aurora, a gente vai a mais um intervalo, o último intervalo do programa Fala Doutor de hoje, tá? Dá tempo ainda de você mandar sua pergunta. 3221-9498 ou 3216-6385. A gente volta já já, aguarde. Fala Doutor, apoio Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. Somai Alimentos, receita de sucesso começa com Somai. Unitar, bem-estar para a sua vida. Promoção Ferinhas do Futebol Drogaria Minas Brasil. Na compra do kit promocional Flock Baby, você leva grátis um Ferinha do Futebol. Colecione Drogaria Minas Brasil 60 anos. Vender barato é tradição. Com uma produção diária de quase 2 milhões de ovos, a Somai Alimentos prima pela excelência dos produtos e envolvimento construtivo com o mercado e com o cliente. Com uma gestão com foco na preservação do meio ambiente, a empresa é reconhecida com o Prêmio Socioambiental Chico Mendes. A Somai Alimentos investe nas pessoas, na qualidade do seu produto e na melhoria contínua dos seus processos. A receita de sucesso começa com Somai. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Promoção Ferinhas do Futebol Drogaria Minas Brasil. Na compra do kit promocional Flock Baby, você leva grátis um Ferinha do Futebol. Colecione Drogaria Minas Brasil 60 anos. Vender barato é tradição. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas da noite. No Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real, Madeireiras Pinheiro, Casa de Carne Sumaré, Espásio Materiais de Construção, Clínica Odontológica e Implantes Brasil Horto, Biocorpus Cabelo e Estética, MWCA Auto Center e Prime Mock Hotel. Fala Doutor, apoio Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. Somai Alimentos, receita de sucesso começa com Somai. Unitar, bem-estar para a sua vida. De volta com o Fala Doutor. Entrevisto hoje a psicóloga, a doutora Aurora Maria de Moraes, falando aqui de assuntos extremamente importantes para o nosso dia a dia. E o tempo está curtindo, doutora Aurora. Está quase fechando o programa já, quase encerrando. Mas tem duas perguntas aqui que eu quero deixar em destaque para a gente abrir esse bloco. A primeira é da Arlinda Dias, do Centro. Olha só, dizendo que está muito triste e se encaixando em todos os tópicos que a doutora fez referência sobre a melancolia e tristeza no trabalho. Dizendo que não tem vontade alguma de ir trabalhar. Sente-se desmotivada, triste, solitária, mas não tem coragem de largar o emprego, porque precisa do mesmo. O que fazer, doutora? Arlinda, eu concordo com você. Se você ainda não tem um outro emprego,
eu não te recomendo largar, tá? Mas vamos falar então como que a gente pode fazer ficando no emprego em que a gente está oprimido. Em primeiro lugar, nós não vivemos apenas para o nosso trabalho. Nós não somos apenas o nosso trabalho. A gente tem uma família, a gente tem uma religião, a gente tem amigos, a gente tem várias outras coisas. Então, é muito importante você identificar uma outra área fora do seu trabalho no qual você possa se dedicar. Eu conheço uma pessoa que ela trabalha num lugar em que ela não conversa com ninguém, ela fica o dia inteiro lançando notas promissórias, notas fiscais no computador. E ela tem muita necessidade de conversar, de dialogar, né? Então ela foi procurar um trabalho voluntário, um trabalho em que ela conheceu pessoas novas, que ela conheceu pessoas interessantes, todas trabalhando no bem. Tem uma coisa que a gente tem visto muito nos para-choques do carro, tá assim, pratique o bem que o resto vem, né? Então, nesse trabalho voluntário, ela conheceu outras pessoas, alguém a indicou para um outro trabalho e ela acabou indo para uma outra atividade, até com uma remuneração um pouco menor, mas em que ela pôde expandir a personalidade dela. Então, você está num trabalho que você não está satisfeito, comece a se movimentar fora do trabalho, né? Faça um trabalho manual, faça um artesanato, envolva-se com sua religião, envolva-se com pessoas necessitadas, porque à medida que você vê o sofrimento do outro, você suporta melhor o seu sofrimento, mas, sobretudo, né? Sobretudo, procure alguma alegria fora do trabalho. Doutora, infelizmente, o tempo é curto, eu vou te pedir para poder reduzir um pouco aí. Falou procurar uma outra igreja, olha só o que o Danilo do Planalto mandou, ó, dizendo que conhece uma igreja que, se a pessoa não pagar o dízimo, o nome vai para o quadro como devedor lá na igreja. Ele pergunta, isso é assédio moral? Olha, eu entendo que o dízimo é uma coisa importante. Você paga o dízimo, você está ajudando a sua igreja, que em alguns momentos na sua vida ela te trouxe consolo. Mas eu queria falar para, não sei de que denominação é a igreja, mas a pessoa que está à frente dessa igreja, que isso é assédio moral. Com certeza. A Viviane Luz Independência, doutora, ligou dizendo parabéns, doutora Aurora, excelente entrevista. Dizendo que está muito triste e angustiada no trabalho, né? E na vida pessoal. Acha que trabalha no que não gosta, ganha pouco, mas também não sabe falar o que gostaria de fazer e o que lhe traria alegria e felicidade. O que fazer? A quem recorrer? Se ela acha que ela trabalha com algo que ela não gosta, então eu posso afirmar que ela trabalha com algo que ela não gosta. Isso é certo, né? Exato. Para ela descobrir o que ela gosta, ela faça uma lista de tudo que ela não gosta primeiro. É mais fácil a gente falar do que a gente não gosta do que falar do que a gente gosta, né? Então, faça uma lista do que não gosta, comece a prestar atenção em si mesmo. Eu gosto de conversar com gente, eu gosto de ficar calada, eu gosto de contribuir com outras pessoas, eu gosto de fazer atividades manuais, né? E aí você vai descobrindo o que te dá satisfação. Não quer dizer que tem que ser prazeroso, mas que te dá satisfação e preenche a sua necessidade de se expressar. Não conseguindo, eu acho que tem que procurar um psicólogo para fazer um processo de autoconhecimento e alguns testes vocacionais para identificar seus talentos. O Wilson do Interlagos ligou parabenizando o programa e a entrevistada, a doutora Aurora. Excelente entrevista, muito obrigado, Wilson. A Mariluza Caldeira do Maracanã também disse que a entrevista está excelente. A Renata Souza, do Edgar Pereira, quero parabenizar a Afonso, a doutora Aurora, excelente entrevista, obrigado. O Luiz Henrique do Centro, última perguntinha, doutora, tem quantos minutos aqui? Um minutinho só, doutora. O que fazer e como fazer para ser feliz? Como buscar felicidade? Como encontrar, né, nesse mundo triste e desanimado? Para quem se encontra triste e desanimado. Como é que ele chama? O Luiz Henrique. Luiz Henrique, você vai ficar assustado com o que eu vou falar, mas a gente encontra felicidade servindo o outro. Quando você se ocupa da felicidade do outro, a sua vem, mais cedo ou mais tarde, você pode ter certeza. Que bacana, hein? Leonardo Peixoto, do Canelas, doutora, ligou aqui, excelente entrevista, parabéns à doutora Aurora, excelente explicação. Acho que hoje está faltando
muito amor e respeito entre as pessoas. Sem sombra de dúvida. Não há mais tempo para as pessoas se conhecerem, se amarem. Os jovens estão soltos, sem limites, mas também sem acompanhamento e direção. Leonardo. Ele está coberto de razão. Leonardo, você está coberto de razão. Mas o meu coração é um coração otimista, sabe? As pessoas têm falado, outros psicólogos têm falado a mesma coisa, educador tem falado as mesmas coisas. Eu penso que o mundo vai melhorar, tá? Toda vez que a gente vai fazer uma faxina na casa, primeiro a gente bagunça, para depois se reorganizar e fica melhor, né? Eu penso que ao educar filhos, uma mão firme e amorosa é a solução, né? Doutora Aurora, eu gostei demais daquela frase final aí também, como encontrar a felicidade? Servindo ao outro, né? Cuide da felicidade do outro, preocupe-se com quem está passando fome, com quem não tem um remédio, com quem não tem roupa, né? Eu tenho uma amiga que tece meia de lã para entregar no asilo e aí você vai ser mais feliz, né? Isso, né? E aí que outras pena, pessoas doutora ajudam. Aurora, que pena que o nosso tempo acabou. Estava tão bom e a gente estava pegando um pique legal. Você está convidada para uma próxima oportunidade aqui no programa Fala Doutor. Todo meu. Tá bom? Tá certo. Gente, o Fala Doutor fica por aqui. O nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem. Uma boa noite para você e até semana que vem. Boa noite, doutora Aurora. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida.